Né? Bom, pessoal, bom dia a todos. O slide aí é da Secretaria de Educação de Pernambuco, não sei qual foram os professores que organizaram, mas não tem para a gente dar o devido crédito, tá? Já peguei ele prontinho, direitinho, porque esse é o assunto que nós vamos tratar é de circunferência. Nós estávamos estudando geometria analítica, estudamos ponto, estudamos reta, e agora vamos estudar circunferência. É uma curva que a gente já conhece desde a nossa alfabetização, tá? Com a circunferência, uma figura conhecida por todos nós vamos estudar ela do ponto de vista analítico. Professor, nós vamos estudar a circunferência novamente? Só que agora do ponto de vista analítico, tá? No plano cartesiano. Então, circunferência, que tem uma aluna aqui do outro lado, tá? Vocês vão ver. Circunferência, se perguntar para o aluno de alfabetização, se ele olhar aí para essa curva, ele vai dizer, é uma circunferência, professor. E alguns alunos vão dizer assim, não, é um círculo. Então, hoje nós vamos aprender qual a diferença entre círculo e circunferência, que nós já vimos em algum momento essa diferença. Tá? Algumas coisas nós já conhecemos da circunferência, por exemplo, o raio, que é a distância de qualquer ponto ao centro, tá? Ó, distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, nós chamamos isso aqui de raio, que aqui vamos simbolizar por Rzinho ou Rzão. O diâmetro é uma corda que divide a circunferência no meio, ó. Aí, então, se ela divide a circunferência no meio, nós já temos uma relaçãozinha matemática, que o diâmetro vale o dobro do raio. Então, se o raio mede 5, o diâmetro vale 10. Qualquer coisa que nós compramos aí no supermercado, loja de construção, que tem um formato redondo, a gente compra pelo diâmetro. Por exemplo, a bicicleta aro 29, significa que o diâmetro dela é 29, não é o raio, tá? Cano de 50, ou de 25, de 100, não é o raio, é o diâmetro. Então, geralmente, quando a gente compra algo circular, a gente tem a medida do diâmetro e não do raio. É muito comum. Mas se eu tiver o diâmetro, eu tenho um raio. Se eu tiver o raio, eu tenho o diâmetro. Um é o dobro do outro e o outro é a metade do outro. Do um ali. Ei, Rubens. Os meninos colocaram aí no chat que não está conseguindo visualizar o slide. Tenta compartilhar aí novamente. Deixa eu finalizar, então, para a gente... Tenta novamente. Vê agora, vocês estão visualizando. Está visualizando? Sim. Está visualizando? Está ok direitinho? Ok. Então, para ver, né? Então, vamos retornar novamente, ó. Esse slide da aula que vou ministrar hoje é da Secretaria de Educação de Pernambuco. Está dando devido crédito aí, já peguei ele prontinho, claro. Não tive tempo de elaborar o meu próprio slide, mas é o assunto que nós vamos trabalhar. O assunto que nós vamos trabalhar nessas apresentações é circunferência, tá? Então, nós vamos estudar a circunferência, a circunferência é uma figura, uma curva, que nós conhecemos desde a alfabetização. Então, se perguntar a qualquer menino da alfabetização e mostrar para ele um círculo ou uma circunferência, ele sabe identificar pelo nome. Então, nós vamos estudar do ponto de vista analítico. Como assim, professor? Vai ter uma equação que representa uma circunferência. Tá? Então, vocês vão começar fazendo algumas revisões. Então, ó, revisando aí. Circunferência, pessoal, logo em seguida a gente vai ver a definição, ó, é só essa bordazinha preta. Tá? Então, nós falamos circunferência, é só essa bordazinha preta. Quando eu disser o círculo, aí vai ser essa borda preta e essa região toda, o disco. Tá? Então, circunferência é só o contorno, só o perímetro, e o círculo é a região delimitada pela circunferência, incluindo a circunferência.
A circunferência, a gente já sabe alguns elementos importantes, que é o raio. O que é o raio? É a distância de qualquer ponto da circunferência. Lembre-se, circunferência é a linha de preto. Se eu medir a distância até o centro, a gente chama de raio. Tá? Nós temos o diâmetro, que é uma linha que divide a circunferência bem no meio. Tá vendo? Então, o que é o diâmetro? Ela divide a circunferência no meio. Tá? Então, como o centro é um ponto, você pode dividir ela no meio de infinitas maneiras. E aí já tem uma relaçãozinha matemática. O diâmetro é o dobro do raio. Qualquer figura que tem um formato circular que a gente compra aí pelo supermercado, ou loja de material de construção, a gente compra por um diâmetro. Então, você tem hoje que está na moda, bicicleta aro 29. Significa que o formato, o diâmetro da roda é 29. 29 o quê? Unidade de medida. Qual a unidade que ele utiliza lá? Se é polegada, milímetro, centímetro, não sei, mas a medida é do diâmetro. O cano desse de esgoto tem de 50, 100, também é o diâmetro. Tá? Quando a gente faz essas colunas direitinho, em casa, a gente mede pelo diâmetro. Tá? E aqui o centro. A circunferência a borda. Qualquer corda, qualquer linha que liga dois pontos distintos da circunferência, dá o nome de corda. Lembrar que a maior corda da circunferência é o diâmetro. A gente quase não vai falar de corda aqui, não. Vamos falar só de raio e o centro. Tá? A diferença entre circo e circunferência, já falei no início da aula. Circunferência é só o bordo, ó, só essa bordazinha aqui, que no caso aqui está de vermelho. E circunferência não tem área, a gente não calcula a área da circunferência, porque aqui não tem, aqui, ó, não tem, a gente não tem como medir, é só uma linhazinha bem fina. Mas ela tem um comprimento. O que é o comprimento? É o perímetro da circunferência, que a gente já sabe da fórmulazinha, 2π vezes r. E a circunferência é todo o disco, tá vendo? Aí é ela que a gente calcula a área. A área da circunferência, do círculo, aliás, é π vezes r ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe também desde a alfabetização. A área, π vezes r ao quadrado, o comprimento. O que é o comprimento? Você corta aqui um pedacinho, estica ela, mede, dá 2π vezes r. E a área é essa medida aqui, tá? Aí, nós vamos estudar a circunferência agora do ponto de vista analítico. Então, ó, primeira coisa que a gente vai definir aqui para vocês é o que preciso, professor, para desenhar uma circunferência, ou um círculo. Você precisa só de duas coisas, tá? Vou até botar lá no iníciozinho do slide. Para você desenhar uma circunferência, você só precisa do centro e de um raio. Existe aquele instrumento chamado compasso, que ele tem exatamente isso. Ele tem uma ponta cega, que é o centro, você marca, e aí a distância aqui, ó, que você quer é o raio. Então, você abre ele, fecha, você bota o tamanho que quiser, e aí desenha. Então, quero que você já tenha essa ideia, ó. O que eu preciso para desenhar, ou para eu ter uma circunferência? Eu preciso do centro e do raio. Então, ó, são duas coisas. Eu só preciso do centro e do raio. Se você tiver o centro e o raio, você tem uma circunferência. Essa ideia que nós vamos usar para definir a equação da circunferência. Então, considere no plano cartesiano uma circunferência de centro. Como nós vamos usar o plano cartesiano, centro é um ponto. Ponto no plano cartesiano é um par ordenado. O par ordenado aqui nós estamos chamando de A e Bzinho. Azinho e Bzinho. E raio R. Tá? Então, ó, se eu tiver o centro e o raio, eu tenho a circunferência. E aí, quando a gente coloca no plano cartesiano, é essa definição. Ó. Eu tenho um centro, eu tenho um raio e eu tenho uma circunferência desenhada. Aí eu vou pegar um ponto qualquer da circunferência. Lembre que a circunferência, ó, é essa bordazinha aqui de vermelha, e ela é formada por infinitos pontos, tá? Ó. Então, quando você pega o ponto P aqui, ó, x, y, significa todos os pontos da circunferência, não é um único ponto, não. Aí, ó, o que define a circunferência? O raio.
a distância do ponto P ao C, ó, é o raio, tá? Ó. Então, ó, o que define uma circunferência? A gente for definir ela, ó. É o conjunto de pontos do plano, tá vendo o plano aqui, ó? Cuja distância ao centro é uma constante, tá? Essa é uma definição analítica, ó. O que é uma circunferência, professor? Todo mundo sabe ver que é esse figura redondinha aí, ó. Mas ela tem uma definição. O que é a definição? Se você pegar todos os pontos do plano, você pega dois pontos, o ponto e o centro aqui, ó, e medir a distância dele, ó, e ela dá uma constante, que no caso aqui é o raio, aí você tem uma circunferência. Você pegar um ponto qualquer aqui da circunferência, medir, vai dar a mesma distância aqui, ó, raio. Então, o conjunto de pontos, ó, como é infinitos, do plano, cuja distância ao centro é uma constante, a gente diz isso que é uma circunferência. Então, aqui eu tenho dois pontos, ó. Medir distância entre dois pontos, nós aprendemos ainda nas aulas iniciais de ponto. Inclusive, nós tivemos aquela aula de distância entre dois pontos para isso. Então, se você medir a distância entre dois pontos, você tem um R. Tá? Essa distância entre dois pontos, a gente já tem a fórmulazinha. É a fórmula, professor, que está usando o teorema de Pitágoras, mas eu vou usar a fórmulazinha. Vou olhar novamente. Ó. Veja só a nossa figura aqui, ó. Vendo esse triângulozinho retângulo? Essa hipotenusa mede R, esse cateto aqui, ó, daqui para cá, é x menos A, e esse cateto aqui mede y menos B, ó, porque está na reta, tá? Nós já aprendemos também a fazer essa distância. Ó, calcular a distância do ponto P ao ponto C, usando o teorema de Pitágoras, lembra lá, ó? Aqui estava o ponto P, aqui é o centro, ó. A hipotenusa mede R, essa distância aqui, ó, é x menos A, e essa distância aqui, y menos B. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você obtém o que nós chamamos de equação reduzida da circunferência. Ó, a soma dos quadrados dos catetos, quem é o cateto? Ó, x menos A e y menos B é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, nesse formato, é a equação reduzida da circunferência. Por que é reduzida, professor? Porque nós vamos ter a equação geral, tá? Então, a equação reduzida tem esse formato. Olha que bonitinho, ó. Essa fórmulazinha aqui é a equação reduzida da circunferência. E ela representa uma circunferência. Então, nós temos agora, além da figura geométrica, nós temos uma equação que representa a circunferência. Você olhar aquela figurazinha redondinha e olhar para essa equação aqui, ó, você vai perceber que ambas representam uma circunferência. Aqui é uma circunferência de centro A e B, de centro A a B, não é? E raio E. Tá? Vamos lá para os exemplos. Primeiro, ó, considerando a equação da circunferência, aqui eu já tenho uma equação da circunferência, tá? X menos 2 elevado ao quadrado, mais y mais 5 elevado ao quadrado, determine o centro e o raio. Lembre-se, vou repetir novamente. São duas coisas que a gente precisa para ter uma circunferência. Tá? Qual é o centro e o raio? Se eu tiver o centro e o raio, eu tenho a equação da circunferência e tenho uma circunferência. E o contrário, se eu tiver a equação da circunferência, eu tenho o centro e o raio. Então, ele quer aqui nesse exemplo que você determine quem é o centro, quem é o raio dessa circunferência. Tá? Repare, ó. Eu tenho a equação que é x menos 2 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 16. Quando você compara com a equação reduzida da circunferência, aí a equação reduzida é essa, ó, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Você bota a equação embaixo, é só comparar. Uma coisa que nós vamos já aprender logo é assim, ó. Se eu tiver o mesmo sinal, ó, menos a, tá vendo? Ó, que menos, ó, o sinal é igual. Ó. É porque o número aqui é positivo. Se tiver contrário, negativo, tá? Então, aqui a gente faz a equaçãozinha, mas a gente já vai aprender esse modelo. Ó. Quando tem o mesmo sinal, ó, só comparar. Quem é o Azinho? 2, ó.
porque ambos têm o mesmo sinal. Quem é o B? Está com o sinal trocado? Então, o B é negativo, você já bota logo, é só uma questãozinha de olhar. Então, quem é o centro? É 2 e menos 5. Nesse caso aqui, quem é o raio? 16. Não é 16, ó. O raio ao quadrado é 16. Então, quem é o raio? É a raiz quadrada de 16, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, para você calcular o raio, cuidado, é sempre tirar raiz quadrada. Então, é uma questãozinha muito simples, circunferência, você determinar o centro e o raio. Tá? É só comparar direitinho. A conclusão, centro, 2 e menos 5, raio igual a 4. Não estou desenhando essa circunferência. Agora vamos ver a situação 2. De novo, sempre que eu pedir para vocês desenhem uma circunferência, você vai sempre precisar de 2 elementos, o centro e o raio. Como agora nós temos uma equação que representa uma circunferência, do mesmo modo, nós vamos fazer para a equação. O que eu preciso para montar uma equação da circunferência? Eu preciso de 2 coisas, centro e o raio. A aula de hoje vai ser colocada na mente de vocês isso. Ó. Em tratando de circunferência, eu só preciso de 2 elementos, centro e raio. Fixe nisso, centro e raio. Então, ó, repara, aqui escreva a equação reduzida da circunferência, que vai ter esse nome reduzida, tá? Que nós vamos aprender a equação geral também. Que tem centro, menos 3 e 6, e raio igual a 5, tá? Então, repare, para eu escrever a equação, todos os problemas que nós vamos resolver vai se referir a escrever a equação. Ou escreva a equação, acha a equação, então preciso do centro e do raio. Aí, para mim escrever a equação, se eu tenho um centro e tenho um raio, simples. É só substituir. Lembrando que as coordenadas do centro, na minha fórmulazinha, é o Azinho e o Bzinho, tá? Então, vê a solução aí, ó. Aí, ó. O meu Azinho e o meu Bzinho é as coordenadas do centro. E o raio, você vai levar ao quadrado. Então, fica muito simples, ó. Aqui, ó. Se o A é negativo, lembre, aqui na fórmulazinha vai ficar positivo. Você não tem que estar fazendo esse joguinho de sinal. Se está positivo, aqui na fórmulazinha vai aparecer negativo, tá? Porque você vai substituir, ó, menos é o da fórmula, com menos A, então aqui vai ficar mais. Então, ó, quando o centro tiver negativo, você já bota logo positivo, você já salta, faz direto. Então, escrever a equação da circunferência é simplesmente isso. Só substituir o Azinho e o Bzinho. É só isso, professor, só isso. Nada mais simples, tá? Então, ó, quem é o A? Menos 3, é só botar positivo. Quem é o B? É positivo, então fica negativo. E não esquecer que o raio é elevado ao quadrado, tá? Ó, se o raio é 5, então 5 ao quadrado, 25. Então, são 2 exemplos. Mas lembre-se novamente, para montar a equação da circunferência, eu preciso de quê? Do centro e do raio. Então, a equaçãozinha aí, simples, né? Aí agora, pessoal, vamos para o passo número 2. Qual o passo número 2? Aqui uma equação reduzida. Qual é a equação reduzida? X mais 3 ao quadrado, mais y menos 6 ao quadrado, igual a 25. Bom, eu sei que você já deve estar se perguntando, professor, e nós não vamos eliminar esse parênteses? Toda vez que eu tiver uma equação, você já falou inúmeras vezes, se tiver parênteses, nós vamos eliminar. Nesse caso aqui, ó, se eu não eliminar o parênteses, a equação fica reduzida. E se eu eliminar os parênteses, professor? Aí fica a equação sem o parênteses, aí a gente chama de equação geral. Ficou a equação maior, né, sem o parênteses. Então, o que nós vamos fazer aqui? Mas, antes de irmos para a equação geral, vamos lembrar que nós aprendemos sobre os produtos notáveis. Ó. Esse produtozinho aqui, ó, A menos B ao quadrado, é um produto notável. Então, como é um produto notável, recebe esse nome, é porque nós usamos ele bastante, mas bastante mesmo, tá? Então, sempre vai aparecer. Então, nos exercícios, nós vamos aprender de forma geral. Então, A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Como é que eu traduzo isso aqui, professor?
Aqui eu tenho dois termos. Então, o quadrado da diferença é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A outra maneira é você fazer o chuveirinho, fazer A menos B multiplicado por A menos B, faz o chuveirinho, tá? Então, quadrado da diferença em dois termos, você tem que fazer. Esses produtos notáveis aqui, ó, tem que estar já na ponta do lápis. Tá? Quando for positivos, a diferença é só o sinalzinho de mais. Quando nós tínhamos lá o clubezinho da matemática, nossa primeira aula é sobre, a gente começa sempre por produtos notáveis. É bom que a gente saiba esses aqui, mas tem muitos outros que também se faz necessário que nós saibamos, tá? Aqui, para o nosso objetivo, esses dois aqui são suficientes. Então, quando nós tivermos que eliminar o parênteses, nós vamos usar isso aqui automático. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, um exemplozinho aqui, isso aqui é de graça, A menos 2 ao quadrado, como é que fica? Ó? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A gente já vai fazer isso automático, ó. A gente já vai fazer isso aqui, ó. Pega o primeiro ao quadrado, então A ao quadrado, menos 2 vezes A vezes 2, então dá menos 4A, mais o quadrado do segundo termo. Então, 2 ao quadrado, 4. Nós já vamos usar esse formato aqui, tá? Tanto o quadrado da diferença, como o quadrado da soma. Então, a gente vai fazer, ó, B mais 3. Então, vai pegar B ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Espero que você não tenha dificuldade em fazer isso. Tá? Então, vamos para a equação geral da circunferência. Olhe bem para a equação geral. Eu tenho dois produtos notáveis. Ó. Então, o que, é que nós vamos fazer para eu obter a equação geral? Só resolver esses produtos notáveis. De novo, ó, automaticamente, ó, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como aqui é igual, só muda as letras, o resultado também é igual. Aí, ó, o que, que nós vamos fazer para a equação ficar bonitinha? Essa equação aqui todinha é a equação geral. Aí, no caso, nós vamos escrever a equação arrumadinha. Vamos pegar primeiro o x quadrado mais o y quadrado, está aqui. Aí, depois, o termo que tem x, está aqui. Depois, o termo que tem y, está aqui. E os termos constantes, ó, que não tem nem o x nem o y. Quem são? A ao quadrado mais b ao quadrado. Aí, eu trouxe o r ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa equação aqui, pessoal, vocês que vão seguir aí na carreira de engenharia, a primeira coisa que vocês vão estudar lá é geometria analítica, tá? Então, essa equação aqui a gente chama de equação geral do segundo grau. Não é essa, tá? Por quê? Nem toda equação nesse formato aqui, ó, é uma circunferência, mas toda equação da circunferência fica numa equação nesse formato, tá? Nas aulas que eu vou disponibilizar lá no canal, eu vou falar sobre isso. Tá? Sobre outros modelos de equações que se parecem muito, mas que não é a circunferência. Mas toda equação da circunferência a gente coloca nesse formato. A equação geral é difícil de você memorizar. Então, como é que eu faço, professor, para chegar aqui, memorizar? Você tem que memorizar só a equação reduzida e lembrar de eliminar o parênteses fazendo a regrinha do produtos notáveis. Mas, se você quiser memorizar, a equação geral tem esse formato aí, ó. Ax ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2b, a ao quadrado mais b ao quadrado menos e ao quadrado. Aí, lembrando, ó, o que, que aparece aqui de número? O a e o b, que são as coordenadas do centro, e o raio, tá? Pronto, ó. Se você memorizar isso aqui, beleza. Mas, se não, a equação reduzida, você tem a obrigação de estar com ela memorizada, tá? Para os exemplos. Escreva a equação geral da circunferência, que tem centro menos 1 e 2 e raio igual a raiz de 3. Presta atenção aqui. Ó. Aqui nós temos a pergunta, escreva a equação geral. Geralmente, numa prova, umas questões que tem de alternativa, ele não diz qual é a equação que está lá, mas assim, a equação geral é a equação reduzida. Você vai analisar as alternativas e vai ver se está no formato reduzido ou no formato geral. Então, o que você vai fazer? Ó? Você tem a opção que, como você aprendeu a equação reduzida, é só colocar na forma reduzida e eliminar os parênteses. Se você memorizou a equação geral,
aquela todinha, é só substituir a letrinha, tá? Que é o que vai ser feito aqui, ó. Aqui a equação, não, ele vai usar a equação reduzida. Substitui, ó, o A é negativo, vai ficar positivo. O B está positivo, fica negativo, e raiz de 3. Então, eu quero colocar na forma geral. Eu vou eliminar os parênteses. Simples assim, professor, simples assim, ó. Então, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Já elimina, ó. Então, vai fazer automaticamente, tá? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tá aqui, mais o quadrado do segundo termo. Aqui a diferença, sinalzinho de menos. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, então, 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. Mais o quadrado do segundo termo, dá 4. E a raiz quadrada, quando elevar ao quadrado, só elimina a raiz, ó, fica 3. Pronto, o que, que você vai fazer? Só vai arrumar, qual é arrumar? Deixar ela bonitinha. Primeiro x quadrado, depois o y quadrado, aí qual o próximo termo? 2x, aí menos 4y, aí você vai pegar o 1, mais 4 tá aqui, e o 3 está no segundo membro, menos 3. Fazendo a continha, você tem uma equação. Olha que bonitinho. Os problemas de prova, prova mesmo. Geralmente, as pessoas que estudam mesmo aprofundado em geometria analítica, já vem o contrário. Ele dá uma equação dessa aqui e pergunta se a equação é uma circunferência, que pode não ser, tá? Eu vou fazer uma videoaula só sobre a equação geral do segundo grau, para você saber identificar se é ou não uma circunferência. Nem toda equação nesse modelo aqui, ó, representa uma circunferência, mas toda a equação da circunferência fica nesse modelo. É bem interessante, é bem sutil isso, ó. Então, tá aqui, ó. Esse formato da equação, ó, forma geral. Esse formato aqui, ó, é a equação reduzida, sem a raiz, claro. Ficaria, tá? Então, ó, professor, qual é que eu vou usar? Aqui o exercício, se no caso tiver alternativa, exigir. Nos exercícios nossos do livro, já vem a perguntinha, como exercício de fixação, né? Ele vai botar, escreva a equação reduzida, aí na outra questão, escreva a equação geral, mas nos demais, a equação, ele não vem dizendo se é reduzida ou geral. Então, ou uma ou outra você tem que colocar, tá? Vamos ver um probleminha mais aqui, o que eu falei. Você tem uma equação, aqui, no caso, ele já está dizendo o quê? Que a equação é uma circunferência. Mas esse é um tipo de problema que não vem dizendo se a equação é ou não uma circunferência, tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Ele quer que você determine o centro e o raio, ó. Porque ele está afirmando que aqui já é uma circunferência, então você não precisa verificar se é ou não. Nesse caso aqui, ó, a equação está na forma geral. É interessante você memorizar a forma geral para você determinar o centro e o raio de maneira direta. Mas se você não memorizar, aí o problema também se torna bem interessante se você completar os quadrados. Que eu também vou fazer uma videoaula só de completar quadrado, que é muito mais inteligente, porque aí você não precisa memorizar a forma geral. Nesse caso aqui, tem que ser feito a forma geral, tá? Então, ó, tá aí a nossa fórmulazinha geral. Por que que tá a fórmula geral? Porque aí você vai comparar termo a termo. A nossa equação que foi dada no problema foi essa. E a equação geral é essa. Lembrando que os primeiros termos aqui são iguais, aí você só compara. Aqui tem o x e aqui tem o x. Então, esses termos aqui, ó, eles são iguais, tá? Aqui tem o y, aqui tem o y. Então, esses termos aqui tem que ser iguais. E esse número aqui, que não tem nem x nem y, tem que ser igual essa constantezinha aqui. Então, repara, ó. Só comparou. Está dizendo aqui, ó, que menos 2a é igual a menos 6. Também aqui nós sejamos inteligentes. Quando os sinais são iguais, você já sabe, a resposta vai ser positiva. Se o sinal for contrário, professor, negativo. Então, aqui é só você, ó. 2a é igual a 6, você já bota logo positiva, porque os sinais são iguais. Aí você passa o 2 dividindo, tá? Então, você já encontra o A, ó, 3. Aí, compara o outro termo, ó.
menos 2b igual a 8, são sinal são contrário, você já sabe que a resposta vai ser negativa. Aí passa o 2 dividindo menos 4. Então, aqui, ó, a priori você já achou o centro, mas precisa do raio. Ó. Na realidade, o que determina a circunferência é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui tem que ser um número positivo, tá? Como assim, professor? Porque o raio da circunferência é um número positivo. Sempre. Você não vai ter um raio medindo menos 5, menos 2, e nem 0. Tá? Então, essa expressão aqui tem que dar um número positivo. Então, repare. Então, você compara aqui, ó, ao quadrado mais b menos e ao quadrado igual a 5, ó. Então, você achou o valor do a, é 3. Você achou o valor do b, menos 4. Substitui, aí você vai calcular o r, ó. Então, vai ficar menos r ao quadrado igual a 5. Aí, aqui, ó. 9 mais 16 dá 25. Deixa eu fazer essa continha aqui para vocês. Ver se eu consigo aqui fazer mais uma linha, tá? Então, ó. Esse cara aqui, ó, que dá 25 menos R. Eu vou botar aqui o 2, ver se eu consigo botar o 2 ao quadrado, botei. Não. Então, vou botar ele aqui juntinho, só para a gente ganhar tempo. Vou inserir lá o R ao quadrado. Se não tem que inserir, equações e tal, dá mais trabalho. Igual a 5. O que vai fazer? Ó? Vai ficar, ó, mais um espaçozinho, menos R elevado ao quadrado, igual a 20 a 5 menos 25. E você tem já o resultado. E como é que ficou? Continha. Menos R ao quadrado igual... Daria menos 20, tinha que fazer mais uma linha, tá? Ficaria assim, ó. Menos R ao quadrado igual a menos 20. Como está negativo no primeiro membro, negativo no segundo membro, fica positivo. É isso que determina a circunferência. Caso aqui, ó, fosse menos R ao quadrado e aqui desse positivo, aí já não tinha, já não era uma circunferência no plano real, tá? Ó. Então, você ia tirar aqui, ó. Menos R ao quadrado, menos 20, ficou positivo. Sempre vai ser assim. Por quê, professor? Porque o raio vai ser positivo. Então, pode ser que essa continha aqui dê um negativo. Ó. Aí já não é a circunferência. Pode ser que dê 0, também não é a circunferência. E aí é só tirar a raiz quadrada de 20, que aí você fatorou. O que é 20? É 4 vezes 5. Aí a raiz quadrada de 4 dá 2, 2 raiz de 5. Tá? Então, aqui como uma aula para o terceiro ano, ó, a gente omite algumas continhas, detalhes. Detalhes você fica aí como exercício. Mas isso aqui a gente pode fazer de maneira mais inteligente, um pouco mais trabalhoso, mas de maneira inteligente. Por quê, professor? Porque para você encontrar o centro e o raio, primeiro ele afirmou que era uma circunferência, aí você tem que fazer uma comparação. Você não precisa necessariamente saber se é ou não a circunferência. Basta que você ache o centro, você vai achar sempre o centro, mas a continha aqui pode ser que o raio não seja positivo. Se não for positivo, aí não é. Se for 0, também não é. Pode ser outra coisa, tá? Uma equação dessa aqui, ó, pode ser várias coisas. Uma circunferência, que é o que nós estamos vendo, pode ser duas retas, pode ser um ponto, pode ser algo irreal, tá? Aliás, o nosso próximo tema, ainda nessa terceira etapa, são estudar esses números que não são reais, que são os números completos. Tá? Geometria analítica, eu vou parar aqui no círculo. Felizmente, né? Mas tem muita coisa ainda da geometria analítica para estudar, as parábolas, hipérbole e elipse. Então, a conclusão, o centro e o raio está aqui determinado. Lembrando novamente, se eu tiver uma equação da circunferência, eu vou ter o centro e o raio. Se eu tiver o centro e o raio, eu vou ter a equação da circunferência. Tá? É o que você precisa para ter a circunferência. Ver se nós temos outros exercícios de fixação. Esse aí eu vou dar um minutinho para você ir resolver, tá? Enquanto eu tomo uma água ali, rapidinho. Tente achar aí o que se pega. Ó. O que ele está pedindo? Determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Então, tente aí, em 2 minutinhos, achar o centro e o raio dessa circunferência aí.
Olhar aqui o chatzinho. Pode botar aqui a resposta, tá? Aqui no chatzinho. Resolva. Acompanhando aí direitinho, nós temos quantos alunos? Bem. E aí, acharam a resposta? Ó, são as perguntinhas simples. Eu vou fazer uma aula de exercício, vou estar disponibilizando lá no nosso canal, de exercício mais sofisticado, para vocês resolverem o roteiro, tá? Aqui são equações simples, os exercícios são bastante simples, eu vou fazer os exercícios mais complicados, e aí vou mandar, porque o roteiro vai ser cobrado desses exercícios mais elaborados, tá? Sempre com a mesma ideia. De novo, ó, eu tenho uma equação, o que está pedindo? Para que você determine o centro e o raio, tá? Nesse caso aqui, a equação está reduzida, ó. Então, aqui é só você olhar, ó. O centro está negativo, ó. O Azinho vai ficar positivo. Está positivo, aqui o Bzinho vai ser negativo. E aqui vai ser a raiz quadrada de 8. Tá? Então, é bem simples, ó. Terminar o centro e o raio de uma circunferência, é só você olhar, ó. Comparar direitinho, ó. Equação. Qual é que equação, professor? Deixa eu botar aqui na equaçãozinha, de forma reduzida. E aqui ó, a forma reduzida é essa, então você resolve só fazendo a comparação. Tá? Então, ó, simples assim, ó. Olhou, respondeu. É o centro, ó, compara. Quando está negativo, a resposta é positiva, o A é 5. Está positiva, a resposta é negativa, está menos 6. E o raio é a raiz quadrada de 8. O que é 8, professor? É 4 vezes 2. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, fica 2 raiz de 2. Não deu exata. Essa expressão aqui, eu quero que vocês observem bem. X ao quadrado. O que ficou aqui, professor? Deixa eu escrever essa expressão aqui para vocês. Ó. O que é esse x aqui ao quadrado? Ele é... Deixa eu colocar aqui um parênteses. Já aqui. Ó. Isso aqui, x ao quadrado, é escrito assim, ó, x menos 0. Tá? Ó, x menos 0 ao quadrado, o 0 não altera, se eu tirar x, eu tenho uma quantidade, tirar 0 é a mesma coisa de ter só essa quantidade. Aí, ó, você comparar, o Azinho é 0, o B positivo, né, que está aqui negativo, 4, e o raio, a raiz quadrada de 25, dá 5. Ó, um detalhe, como nós estudamos ponto, quando o x da abscissa do ponto é 0, é porque o ponto está sobre o eixo y, tá? Então, a circunferência aqui, ó, ela está sobre o eixo y, o centro dela. Eu não estou desenhando essa circunferência, tá? Mas, se a gente fosse desenhar ela, ela ia ficar com o centro no eixo y. E o raio medindo 5, tá? Então, ó, simples assim, ó. A equação, quando tem 0,
não precisa ser escrito assim, x menos zero, só vai aparecer o x ao quadrado. Pode ser que apareça o y ao quadrado, e você já sabe que o bzinho é zero. Outro. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 2 e 5 e raio igual a 3. Aqui nós fizemos um exemplo, já vou logo direto, vou ver se aparece um exercício mais sofisticado. Aí, de novo, ó, só substituir na forma. Então, 2 positivo, então substituir na forma, ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Como ele pediu a equação reduzida, você não precisa eliminar o parênteses. Pronto, simples assim, professor, simples assim. A equação de circunferência é bem simples. Aliás, as curvas cônicas não vão ter oportunidade de estudar, infelizmente, mas as equações são todas simples, tá? A gente acha que é uma coisona, mas é simplesmente simples. Exercício de fixação aí. Escreva a equação geral. Isso aqui eu vou deixar para vocês como exercício, tá? Não vou responder ela. Vou passar rapidão aqui na resposta. E sim, nós temos já uma questão mais interessante. Verifique entre os pontos A, B, C e D quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Esse exercício aqui eu vou parar por aqui, que aí eu vou gravar uma aula de exercício de equação da circunferência mais elaborado, mas esse aqui vou resolver ainda. Lembre-se, nós temos que ter uma ideia clara aqui na geometria analítica, o que é uma circunferência, o que é um círculo. Quando eu digo assim, ó, os pontos pertencem a uma circunferência, ele pertence lá àquela borda. Por quê, professor? Olha aqui esse fundo branco aqui, ó. Aqui é um plano, tem infinidade de pontos. Aí eu vou ter pontos que estão na circunferência, imagina que aqui tem uma circunferência, tá? Eu vou ter ponto fora da circunferência, eu vou ter ponto dentro da circunferência, tá? Então, ó, ele está perguntando, verifique quais pontos pertencem à circunferência. Beleza? Ou seja, quais pontos estão na borda. Se eu sei quais pontos estão na borda, eu vou dizer quais não estão fora da circunferência, e os que estão dentro. Como é que eu verifico isso, professor? Repare que é a igualdade, ó. Isso aqui está dizendo que dá quanto? 25. Quando o ponto pertence à circunferência, ó, quando você trocar o x e o y por esses valores, ó, o resultado aqui no primeiro membro tem que dar 25. Ponto. Se der maior do que 25, aí significa que o ponto está exterior, está fora da circunferência. E se der menor do que 25, aí o ponto está no interior da circunferência. Só pertence à circunferência se bater exatamente igual. O que é bater igual, professor? Vou trocar o x e o y, e o resultado aqui tem que dar 25. Ó. Então, vamos pegar aqui, ó, o primeiro ponto, as coordenadas, menos 1 e 3. O que é menos 1 e 3? É o valor do x e o valor do y dessa expressão. Se der 25, tá? Ele já botou aqui, ó, se der 25, eu vou fazer esse. Aí, a resposta é sim. Se não der, aí a resposta é não. Ver se eu consigo aqui fazer o ponto, que ele já botou só a resposta aqui. Tá? Tá aqui desenhadinho. Ah, não, a resposta é aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer aqui o primeiro. Ó. Vou botar aqui embaixo, assim, para ver se você consegue acompanhar. Abro o parêntese, ó. Eu vou verificar o pontual. É menos 1. Aí, ó. Menos 3. Vou fechar o parênteses. Vou botar o 2 aqui, tá? E mais... Mas lembrar que esse 2 aí fora é elevado ao quadrado. Abrir um parênteses aqui. Tá? Ó, é o y. Vou fazer o pontual. Vai dar 3... mais 1, fecho o parênteses, boto o 2 aqui que é elevado ao quadrado, ó, 20 igual a 25. Vou resolver a continha.
dar um... Se eu consigo tirar essa... Ó. Menos 1, menos 3, isso aqui dá menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado. Mais, abre parênteses, T mais 1 vai dar 4, fecha parênteses, elevado ao quadrado, ó, igual a 25. É evidente que 4 ao quadrado, vamos lá. 4 ao quadrado, já sei quanto dá. Quanto é que dá, professor? 16 mais 16. Ó. Isso aqui, ó, não deu 25. Vendo? Ó? Tinha que dar 25. 16 mais 16 deu 32. O que aconteceu? Deu maior que 25. Como deu maior que 25, significa que o ponto A ele está fora da circunferência. Tá? Você tem uma circunferência aqui, ele está fora. Certo? Que deu maior. Quando você for fazer a letra B, que é a resposta aqui, P, vai dar exatamente 25. Quer ver? Vamos fazer a continha. Menos 1, menos 3 vai dar 16, né? Ó. Quando você colocar aqui, ó, 2 mais 1 vai dar 3, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Aí, realmente, o ponto B está na circunferência. Se der menor, é porque o ponto está no interior da circunferência. Então, é muito simples, questão de verificar se os pontos estão ou não na circunferência. Então, ó, eu vou parar a aula por aqui, mas eu vou fazer uma aula só de exercício, que vai ser cobrado no roteiro sobre a equação da circunferência, tá? Então, vou abrir aqui para vocês. E só um, tá? Para que a gente possa